Na moralzinha. O que acontece? O que eu estou dizendo, o que eu estou tentando explicar, é que dá para partir do subjetivo para o intersubjetivo, que é o conjunto de verdades da razão que toda a comunidade de falantes possui. E esse conjunto intersubjetivo, que é entre as subjetividades, ele tem um limite. Um exemplo muito simples é que o Grok não era um elemento discursivo disponível para as pessoas no século XIX. E por não ser esse elemento discursivo, ele estava para fora do discurso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mesma coisa acontece com as verdades morais. As verdades morais, elas estão, na verdade, dentro de uma intersubjetividade, que está, inclusive, dentro de uma objetividade. Ou seja, quando a gente observa as possibilidades, nós não precisamos viver uma experiência eterna para termos acesso a verdades eternas. É perfeitamente possível que nós alcancemos a verdade eterna no tempo em que nós vivemos a nossa própria existência. Que seria uma verdade? Pode falar. O que seria uma verdade eterna? Uma verdade eterna é aquela verdade que jamais deixará de ser. Ou seja, ela é verdade em todos os tempos possíveis. Ela é universal. O prático de uma verdade eterna aí que você conhece. Deus. Mais do que isso, tem outras verdades eternas. Mais do que Deus? Não, mais do que apenas Deus. Caralho, O tempo, apenas por Deus. exemplo, é uma verdade eterna. Ele faz parte de todos os elementos que compõem todos os momentos do nosso universo. Mas é eterno o tempo? Por definição. Você não consegue usar, inclusive, a expressão eterna sem definir tempo. O Então pessoal o tempo tá brincando comigo aqui porque eu falei que mais do que apenas Deus. Gente, pelo amor de Deus, eu tô me referindo à estrutura de significado da expressão Deus. Não de Deus per se, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Calma aí, Então, porra. tempo sempre existiu, Miorim. Do ponto de vista da nossa existência, do universo per se, sim, ele estava em todos os momentos. Do nosso universo per se, mas antes da realidade ser existente, o tempo existia? Sim, senão você não falava antes. O que quer dizer antes? Qual a definição da palavra antes? Então Deus nasceu junto com o tempo, é isso. Deus é atemporal. Como que ele pode ser atemporal se o tempo é eterno? Porque vivemos um mundo físico em que toda a existência do mundo é uma existência temporal. Tudo bem, mas o tempo, então, existiu sempre, ou ele existiu a partir da criação de Deus? Existia Deus tempo não antes... teve criação. Deus não teve criação. Deus em si não teve criação. O mundo foi criado. Mas antes dele ser criado, existia o tempo. O tempo é como se fosse um lugar que a gente vive. Então, mas esse lugar sempre existiu. Sempre existiu. A partir do momento que a gente existe, ele existe. A partir do momento que existiu algo do tempo. Então o tempo sempre existiu. Isso, em todas as realidades em que é possível falar de existência, há tempo. Mas Deus é atemporal, no sentido de que Deus vive fora do tempo. Mas então, Deus existia antes do tempo? Deus existe fora do tempo. Mas como que Deus pode existir fora do tempo se o tempo sempre existiu? O tempo sempre existiu no sentido de que não há um evento antes do tempo. Que é o que você estava falando. Você estava dizendo algo que existiu antes do tempo. Não, o tempo já existia ali. Porque senão ele não falava de antes e depois. O tempo já existia, Deus, então o tempo veio antes de Deus. Não. O tempo é um elemento da dimensão que Deus criou. E Do que mundo que antes Deus de criou. o tempo não existia, então. Deus existe fora do tempo. E do momento em que nós falamos de algo, já falamos de tempo. Tudo bem, mas Deus não é algo, certo? Deus é algo. Deus é. Então, Deus é algo, Deus é. então Deus existe desde sempre
E se Deus é algo, e sempre quando você fala de algo, você fala de tempo, o tempo sempre existiu, então. Esse é o problema. Você está dizendo, Deus existia desde sempre. Não. Deus existe. Deus existe. Deus é. Deus está para fora do tempo. O tempo, ele é menor do que Deus. Mas ele é uma verdade eterna porque em todo momento em que há algo, há o tempo. Então, Deus não é algo. Ou Deus é Deus o tempo. é algo que está fora do tempo. E Por Deus que ele criou está o tempo. fora? Mas se ele criou o tempo, mas é impossível Deus existir sem o tempo existir, é isso? Não, não é impossível Deus existir. Mas, na verdade, Deus Mas- existiu sem o tempo existir. Mas depois Deus- que ele existiu, por que é eterno? Porque é algo que existe a partir do momento da criação em diante. Então, todos os momentos que a gente define algo, todos os momentos que a gente pode apontar e dizer aqui havia o tempo. Por isso que é uma verdade eterna. Tá. O tempo é uma verdade eterna. Ele Isso. sempre existe. Ele sempre existe. Perfeito, perfeito, perfeito. Ele sempre existe. Isso é uma forma excelente de explicar a coisa. O tempo E Deus- sempre existe. Aonde Eterno. existe, há tempo. Mas Deus existe ou ele é a existência como um todo? Deus é. Então Deus é a existência. Deus, a existência é um dos atributos que Deus confere ao mundo. Ao mundo ou a Ao existência? mundo. Ao mundo. A própria existência, o que a gente chama de mundo, tá? O mundo é a totalidade das coisas. Existem e poderiam existir. Deus Então, confere o atributo de existir ao mundo. Tá, beleza. Então tá. E aí como você Isso é uma sabe verdade que... eterna. Outra verdade, você quer ouvir outra verdade eterna? Fala. Outra verdade eterna. O homem existe. Isso é verdade eterna. Ele existe, a gente tá aqui conversando. Mas por que é uma verdade eterna? Mesmo que tenha tido um tempo que o homem não existiu. Você sabe? Porque se uma vez ele existiu, ele eternamente existiu alguma vez. Porque ele está no intelecto de Deus. Ele já era para Deus uma de suas verdades antes dele se manifestar na prática. Ele era uma possibilidade de existência, né? Isso. Então, o homem é uma dessas possibilidades. O que acontece? Além disso, existem verdades morais que são eternas também. Por exemplo? Torturar bebês é errado. Isso é uma verdade eterna. E Não se há nenhum tiver tempo universo onde torturar o bebê foi a única forma de salvar a vida dele? Veja, a tortura, ela tem uma característica. Qual que é a característica da tortura? Sofrimento. Você tortura alguém para obter algo. E se for a salvação da vida dessa pessoa? Então não é tortura. E se for, não é tortura? Por quê? Porque se você está fazendo algo... A definição da tortura, nesses elementos morais, é um ato feito com o propósito de obter sofrimento. Se Mas você isso é- disser que você está matando uma criança, por exemplo, para obter outra coisa que não sofrimento, o verbo que você deveria usar não é torturar, é errado. Torturar bebês é errado. Você deveria usar outro verbo. Entendi. Se você Então- unicamente quiser obter sofrimento de um ser que não tenha provocado nenhum ato que mereça sofrimento, um bebê acabou de nascer, um recém-nascido, e você torturá-lo para obter sofrimento dele, então isso é objetivamente errado. Eu acho também. E isso é a verdade eterna, no sentido de estar disponível para todos, a todo momento. Sim.